E sim, a tradição já é longa, mas não nos cansamos de inovar. E antes de passarmos ao primeiro painel, dizer-vos que as novidades começam no vosso telemóvel ou no vosso tablet, com a app das Jornadas de Estudo. Instalem, explorem, usem. Por lá deixaremos todas as atualizações e alertas. Para qualquer apoio, já sabem, sobre este ou outro assunto, procurem nos momentos de pausa a área de acreditação ou então o stand da OSAE, que fica na área de expositores, mesmo à saída deste auditório. Mas sobre o que se vai aqui passar. Serão 2 dias de análise, debate, reflexão, mas também de convívio e construção de pontes entre colegas, áreas, instituições. E por falar em construção, é sobre habitação que vamos falar no primeiro painel. E claro, sobre a construção de soluções, respostas e já agora oportunidades entre tantos e tão gritantes desafios. Desafios e alterações. Por isso, e para analisar os alicerces do que são as medidas e instrumentos, os programas e estratégias, chamamos a palco Ana de Campos Cruz, diretora da Direção de Programas de Apoio à Habitação do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Lancemos então a primeira pedra e o primeiro painel destas jornadas de estudo. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Queria agradecer em nome do IRU o convite para estar presente nestas jornadas e cumprimentar todos os presentes na pessoa do Sr. Bastonário da OSAE e congratular-me por este tipo de iniciativas que são de salutar e mostrar-nos disponíveis para outro tipo de colaborações no âmbito da prossecução do direito à habitação em Portugal. Eu fiz uma pequena apresentação. Pediram para fazer uma coisa muito difícil, e eu não sei se sou capaz, que é para falar sobre os programas de habitação em 15 minutos. Aquilo que eu vou falar é en passant sobre os normativos que existem e alguns em particular que eu escolhi que poderão ser, para efeitos do vosso trabalho, poderão ser aqueles mais relevantes para os solicitadores e ou os agentes de execução. Ora bem, eu queria primeiro começar por falar sobre o momento, porque é que porque é que a habitação está tão em moda em Portugal, pelos piores motivos, infelizmente, e porque é que nós chegamos aqui, portanto, qual é a nossa base de partida, porque é que nós chegamos a este momento crítico, o que é que não foi feito e o que é que falta fazer. Ora bem, uma das situações mais importantes que importa esclarecer é que desde que nós comemoramos há pouco tempo os 100 anos das políticas de habitação, mas o facto é que durante este tempo todo, e através dos diversos regimes de Estado que tivemos, o que nós verificamos é que tivemos uma ausência de uma política de habitação que fosse pensada para o território e fosse pensada tendo em conta a diversidade do território nacional. Somos um país pequeno, mas na realidade temos problemas graves de coesão territorial e, portanto, os nossos regimes não têm acompanhado as necessidades de promoção dessa coesão territorial. Depois, todos nós passamos pelas áreas urbanas e verificamos que as nossas áreas urbanas estão muito degradadas, ou seja, durante muito tempo nós não tivemos o cuidado de ir mantendo o edificado. Por outro lado, temos, e é conhecido, uma percentagem enorme de alojamentos vagos. Só para vos dar nota que nós temos, nos centros das cidades, mais 45% de alojamentos do que número de famílias, o que nos faz perguntar, então temos mais 45% de alojamentos do que número de famílias e temos um problema de habitação, portanto, é crítico. Para além disso, o que revela que nós temos muitas segundas habitações e para além de termos segundas habitações, que estão a ser usadas e usufruídas, temos cerca de 12,5%, 12,6% de habitações que estão completamente desabitadas. Ora bem, o que é que também foi feito nos nossos regimes jurídicos em Portugal? Demos sempre muito mais tónica à construção e, portanto, motivamos e incentivamos muito mais a nova construção em detrimento da reabilitação do que já existia.
Por outro lado, tivemos um percurso muito grande de fomento da habitação própria. Não sei, a maior parte aqui dos presentes provavelmente ainda tem presente a existência daquilo que nós chamávamos o crédito jovem bonificado, que incentivava a compra em detrimento do parque público, do parque de arrendamento. E, portanto, durante muito tempo, o arrendamento e a reabilitação tiveram, do ponto de vista do investimento público, cifras que nos envergonham ainda, porque não chegaram a 10%. Por outro lado, também importa dizer que, durante este percurso todo, a promoção de parque público de habitação ainda foi muito mais descuidado e como também o apoio ao arrendamento. Por isso é que o mercado de arrendamento, que é o que nos traz aqui também, o mercado de arrendamento é tão deficitário em Portugal. Para vos dar as notas que nós estamos na cauda da Europa de parque público de habitação em Portugal, toda a gente diz, nós não precisamos de mais habitação social, porque temos sempre um sentimento muito pejorativo relativamente a isso, mas na realidade esquecemos-nos que há uma franja muito vulnerável da nossa população que carece de habitação e que não a tem, e que nós não acompanhamos as cifras da Europa, por exemplo. E, por outro lado, temos agora uma nova franja de pessoas que não consegue chegar ao mercado livre e que estamos a falar da classe média, não é? A maior parte das pessoas e dos jovens, agora que quiser procurar casa, não consegue, às expensas próprias, chegar a este mercado. Por isso, a ausência de parque público de habitação, para colmatar estas necessidades, é um problema grave em Portugal e que os novos programas, como poderei falar e vou falar mais à frente, estão paulatinamente a tender para suprir esta necessidade, sendo certo, porém, que não se constrói habitação da noite para o dia e, portanto, são políticas públicas a médio prazo ou a longo prazo. Vou falar aqui também na minha intervenção que nós vamos ter políticas estruturais, que são aquelas que se presumem que se fiquem consolidadas a médio e longo prazo, mas temos também políticas conjunturais, ou seja, o que fazer agora perante uma situação crítica de falta de habitação. Por outro lado, tivemos, como sabemos, medidas de austeridade, aumentos das taxas de juros, etc., e, portanto, e aumento dos preços das habitações, do custo de promoção da habitação, etc., que também não ajudaram a que a habitação em Portugal fosse mais acessível. Ora bem, só para vos dar nota que nós falámos sobre os créditos, as bonificações de juros na habitação que foram pagas pelo Estado e rondaram 7 mil milhões de euros, o que dava para ter construído 200 mil fogos de habitação a preços controlados por parte do Estado e podíamos, nessa altura, nós temos cerca de 120 mil fogos do parque público de habitação e que a construção de mais esses 200 mil fogos daria que, para uma percentagem muito interessante de parque público de habitação em Portugal, passaríamos de 2% para 6,4% mais ou menos. Ora bem, nós fizemos nos censos de 2021, nós também temos um problema em Portugal que é a falta de dados. Portanto, quando nós temos falta de dados, não conseguimos produzir políticas públicas. Ou por outra, não conseguimos produzir políticas públicas que efetivamente sejam efetivas e que vão ao cerne da questão para resolver os problemas. O que é que nós reparamos? Bem, a população portuguesa reduziu. O saldo natural não foi compensado ainda pelo saldo migratório, o que quer dizer que nós ainda tivemos, a população em Portugal reduziu cerca de 2%. Mas verificamos que continuou a haver aumento da construção, as percentagens de construção aumentaram e o número de alojamentos vagos também aumentou. Então, por que é que temos um problema de habitação? O problema da habitação não tem só uma raiz, não tem só uma gênese. Nós temos um problema de habitação por diversos problemas, mas eu vou salientar alguns. Nós temos um problema de habitação porque a habitação é cara, o arrendamento é caro e a construção é muito cara em Portugal. E porquê é que isto acontece? Acontece por diversas situações. Uma é porque o mercado de arrendamento em Portugal, os proprietários fogem do mercado de arrendamento. Continua a ser muito mais barato vender, muito mais interessante vender casas e obter esse lucro do que ter as casas em mercado de arrendamento. Outra é porque temos políticas, regimes legais de despejo ou contratuais, etc., que não são flexíveis e que não interessam aos promotores.
Portanto, poderia estar aqui a discorrer sobre os diversos problemas que estão colocados e que presumo e que espero que os nossos governantes tenham isto presente para podermos desenvolver políticas públicas que possam interessar a esse propósito. Por outro lado, também porque não temos oferta de mercado habitacional, os preços das rendas estão um absurdo. E só para vos dar nota, o que temos aqui são referências aos censos de 2021 e respeitando a diferença entre os censos de 2011 e 2021, e é só arrendamento declarado, porque vocês sabem, e é conhecido, veio a lume até há bem pouco tempo, que nós temos um parque habitacional, um mercado de arrendamento muito grande não declarado em Portugal e, portanto, esse também é um problema grave que ainda poderia aumentar ainda os valores medianos das rendas que estão aqui presentes para valores mais absurdos e a percentagem ia escalar. Por outro lado, porque temos estes problemas todos, estamos a aumentar drasticamente a sobrelotação em Portugal. Ou seja, a maior parte dos jovens tarda a sair das casas dos seus pais, os agregados familiares novos que se vão constituindo permanecem dentro das casas dos seus pais e, portanto, nós começamos a ter graves particularidades. A isto tudo acresce novos fenómenos que nós, em Portugal, não estamos a acompanhar e que são fenómenos sociais. Por exemplo, nós temos agora muito mais famílias monoparentais e que é uma realidade que os regimes jurídicos não têm cuidado. Ou seja, a dificuldade que há, por exemplo, numa mãe que se divorcia e que fica com os filhos a seu cargo, de poder, às expensas próprias, com o seu próprio salário e apenas com uma prestação de alimentos, cuidar de uma habitação, pagar uma renda ou a prestação da habitação e, para além disso, as despesas cotidianas da casa e também os valores inerentes à vida normal que essa mãe tem com os filhos, despesas escolares, de saúde, alimentares, etc. Portanto, há novas realidades que são importantes e que a legislação agora está a começar a ficar ciente dessa necessidade e que tem que proteger algumas situações mais vulneráveis, as famílias monoparentais, mas também a questão dos jovens. Ora bem, eu falei já muito daquilo que não era o meu propósito e agora vou falar daquilo que será o meu propósito, que é falar sobre as políticas que importam para a habitação aqui em Portugal. Nós temos um programa que nós antes lhe chamávamos Programa de Arrendamento Acessível, agora a legislação mudou em 2023 e foi alterado para Programa de Apoio ao Arrendamento. Este Programa de Apoio ao Arrendamento visa lançar para o mercado arrendamento, parque privado, mas também público, mas eu vou falar aqui do privado, parque privado de arrendamento a preços mais acessíveis. Ou seja, o que é que este regime, grosso modo, tem de importante? Aquilo que propõe é que os senhorios diminuam cerca de 20% ou mais, os valores das medianas das rendas nos municípios, ou no caso não haver medianas de rendas nas comunidades intermunicipais, através dos valores que o INEM nos fornece, e com base nisso o Estado dá-lhe uma cenoura, que é a isenção fiscal dos rendimentos prediais. E, portanto, aquilo que está previsto, isto tem uma série de condições, as condições estão ali no link para que vocês possam consultar, porque também não há tempo para poder falar sobre isso, mas tem aqui alguns prazos. Isto prevê 2 segmentos muito específicos. É o arrendamento para a habitação a 5 anos, para a habitação permanente, digamos, de um agregado, e, por outro lado, também o arrendamento destinado a alojamentos destinados a residências de estudantes do ensino superior. Portanto, este é um dos programas que eu salientava aqui que pode ter interesse para a vossa profissão. Por outro lado, temos aqui um programa que é conjuntural, que não é um programa estrutural, que é um programa que foi criado com o pacote Mais Habitação do anterior Governo Constitucional, do 23º, e que é um regime que estabelece o seguinte: prevê que o IRU vá ao mercado arrendar habitações a preço de mercado e que depois as arrenda a preços acessíveis. Este programa, sendo ele conjuntural, prevê e privilegia, discrimina positivamente dois grupos.
privilegia os jovens até aos 35 anos e as famílias monoparentais. Ou seja, quando o IRU, depois de arrendar a preço de mercado habitações espalhadas pelo país, ele vai arrendá-las a preços mais baratos, só para vos dar nota que neste momento nós estamos a fazer arrendamentos 45% abaixo da mediana do mercado, e damos prioridade nos concursos a jovens até aos 35 anos e a famílias monoparentais. Depois temos o Porta 65 Jovem. Porta 65 Jovem é um programa que já existe há cerca de 7 anos. É um programa muito estabilizado, que a maior parte dos jovens conhece e que visa apoiar, através de subvenção mensal, uma parte da renda a jovens dos 18 aos 35 anos. Depois há uma novidade que foi introduzida também com o programa Mais Habitação, do 23º Governo Constitucional, que é o Porta 65 mais. Foi uma alteração que foi feita ao Porta 65 para prever precisamente uma subvenção para agregados familiares com cargas de rendimentos superiores a 20%, mas também, mais uma vez, para os agregados monoparentais, para apoiar os agregados monoparentais. Depois temos o apoio extraordinário às rendas, outra medida que é conjuntural. Tem a ver com esta fase de crise que estamos a atravessar. Um apoio extraordinário à renda é um programa que é feito em articulação e interoperabilidade entre as finanças e a habitação e destina-se a suportar, ou por outra, a subvencionar os agregados familiares que tenham contratos de arrendamento que tenham sido celebrados até 15 de março de 2023. Para ajudar a pagar a sua renda. A taxa de esforço com o arrendamento para estes agregados familiares serem elegíveis tem que ser superior ou igual a 35% de rendimento médio mensal desse agregado familiar. Depois temos também mais uma novidade, esta é uma novidade muito recente e que se prende com a questão, quando houve a lei Cristas do arrendamento, tivemos aí um período transitório que tinha a ver com os regimes, com as transições para o novo regime de arrendamento urbano dos contratos de arrendamento. E houve aqui uma franja que ficou com algumas dificuldades e muitas vezes até foi ludibriada para impedir a transição, que foram os idosos, e a maior parte destes contratos que estamos a falar anteriores a 1990 prendem-se efetivamente com a questão dos idosos, em que aquilo que se decidiu, o legislador decidiu que não havia essa transição, deu a oportunidade de não haver essa transição, e aquilo que fez agora, porque os senhorios, lá está, para nós incentivarmos o mercado de arrendamento, também não podemos colocar esta missão social, digamos, apenas e tão só na parte do promotor privado. Isso é uma tarefa pública e, portanto, aquilo que se fez é que dar uma compensação a esses senhorios relativamente às rendas que são recebidas nesses contratos. Os critérios de compensação estão previstos neste diploma e há um formulário também no portal da habitação para este efeito que os senhorios podem preencher e entregar de acordo com as condições que lá estão previstas. Depois temos o Programa Primeiro Direito. O Programa Primeiro Direito é um programa agora que está muito em voga por causa do PRR. É um programa que visa que as câmaras municipais, através daquilo que nós chamamos de estratégias locais de habitação, que são instrumentos sociais, possam fazer um diagnóstico pelo território das pessoas que vivem em indignidade habitacional e que depois pudessem efetuar candidaturas através de si própria, se fosse promoção pública, ou sendo intermediários na promoção de candidaturas por parte de proprietários privados, de pessoas que não têm condições financeiras para suportar as melhorias para obterem dignidade habitacional. E, portanto, é um programa muito interessante e que está a ter muitas candidaturas e que estava previsto, por exemplo, o PRR a abarcar, com participar 26 mil fogos, e tivemos quase 58 mil candidaturas
para 58 mil fogos candidatados para este programa, o que quer dizer que o problema de indignidade habitacional em Portugal é crítico. E, portanto, é um programa muito interessante que está agora em voga e que tem, deixem-nos dar nota, problemas graves, nomeadamente no que concerne à promoção, à reabilitação de casas por parte de proprietários privados que não têm dinheiro para suportar essa reabilitação. Temos um problema grave legal, que é a maior parte destas habitações não estão juridicamente legalizadas e, portanto, há aqui um trabalho muito grande que tem que ser feito, seja por solicitadores, seja também por advogados, de legalização, de ajudar as pessoas a fazer as habilitações de herdeiros, de ajudar as pessoas a fazer os registros, de ajudar as pessoas a alterar as áreas, etc. Portanto, há um acompanhamento muito grande que tem que ser feito e que vai ajudar a que este programa possa ser concretizado. E as câmaras municipais, algumas estão a dar algum apoio, mas outras há que não têm esta estrutura para poder acompanhar estes cidadãos que são já de per si bastante vulneráveis. Depois temos o programa Porta de Entrada. O Sr. Bastonário falou aqui e fez um momento de silêncio relativamente à questão dos incêndios. Este programa vai ser agora um programa muito importante para poder reabilitar e para poder ajudar a população agora que perdeu as suas habitações. É um programa que se destina a intervir em situações e acontecimentos imprevisíveis e excepcionais, como por exemplo catástrofes. Eu coloquei aí duas fotografias, por exemplo, para inundações ou para intempéries, que sejam que for, ou até incêndios como os que temos agora. E, portanto, é um programa que se destina, primeiro, a dar alojamento temporário a quem dele precisa e depois ajuda a comparticipar na reabilitação das casas que se perderam por força destas calamidades. É um programa muito interessante que vai apoiar esta população e que, porventura, aqui os senhores solicitadores poderão ter uma porta aberta para poder divulgar este programa que todos nós devemos ajudar e este é um programa muito interessante e agora vai ser alterado para poder tornar a coisa mais flexível para darmos resposta a esta situação que é mais dramática do que os incêndios de 2017 ou com os incêndios de 2018. E, portanto, eu coloquei aqui este programa porque vai ser bastante importante e também tem uma tónica jurídica de recolha da documentação legal para que depois nós possamos dar os fundos para poder fazer a reabilitação destas casas. Como nós sabemos, a maior parte delas, lá está, também não estão legalizadas, não estão em nome das pessoas, portanto há um trabalho grande que se tem que fazer nesta matéria. Pronto, eu alonguei-me, peço desculpa, muito obrigada.